Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 7, o versículo 1 a 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus finaliza o Sermão do Monte. Os textos se encontram em Lucas, capítulo 6, verso 37 a 49, e Mateus, capítulo 7, 1 a 8, 1. Devemos nos lembrar que Jesus está em um monte da Galileia, sendo assistido por seus discípulos e por uma multidão. Está em Lucas, capítulo 5, verso 1. Por que é importante esse destaque? Porque o sermão foi inicialmente direcionado aos bem-aventurados, que por seu conhecimento, convencimento, arrependimento e fé entraram no reino de Deus. Vemos isto em Mateus capítulo 5, versículo 3 e 10. Estes são filhos de Deus. Está em Mateus capítulo 5, verso 9 e 48. Estes verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Dizemos filhos adotivos de Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 5. Visto ser Jesus o Filho unigênito de Deus. Está em João capítulo 1, versículo 14. Ao final do sermão, no capítulo 7 de Mateus, Jesus se volta para a multidão. Qual a diferença entre os discípulos e a multidão? A multidão é formada por gente inconversa, pelo que chamamos de homem natural, nascido de mulher, sem ter passado pela experiência do novo nascimento. Devemos nos lembrar que no ministério de Jesus, os que criam em Jesus eram justificados por sua fé, como aconteceu com Abraão, está em Gênesis capítulo 15, versículo 6. A experiência do novo nascimento é ensinada por Jesus a Nicodemos em João capítulo 13, versículo 3, ocorreu somente após o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E como Jesus se dirige à multidão? Em parábolas. Ele usa esse método de ensino para despertar na multidão o profundo desejo de compreender a verdade pela analogia contida nas parábolas. Jesus inicia a prédica à multidão fazendo referência ao critério de julgamento. Está em Mateus capítulo 7, versículo 1. E por quais critérios o indivíduo pode fazer juízo de valor? Ou ele julga a si mesmo e a seu semelhante conforme a lei de Deus, ou por sua própria noção de valor. Se julgar pela lei de Deus, considera a si mesmo e a humanidade carente da glória de Deus, buscando as boas novas de salvação. Caso contrário, vai considerar a si mesmo justo, condenando o seu semelhante. Quem adota esse tipo de juízo de justiça própria é chamado por Jesus como hipócrita, isto é, alguém que oculta a realidade à luz da palavra de Deus para viver de aparência. Esse indivíduo é como cego guiando outro cego. Está em Lucas capítulo 6, o versículo 39. Com esta parábola, Jesus demonstra que o fim é cair no barranco, ou será incapaz de alcançar o reino de Deus. Então Jesus usa da parábola do cisco e da trave para exortar o indivíduo a tirar os seus olhos da humanidade e voltar-se para Deus. Está em Mateus capítulo 7, o versículo 5. E como se faz isso? Como alguém se volta para Deus? Ouça, está em Mateus capítulo 7, o versículo 7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Isto porque, diante do indivíduo, se apresentam dois caminhos, o da perdição e o que conduz à vida eterna. Está em Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14. Jesus alerta que aquele que busca o reino de Deus deve resguardar a si mesmo dos falsos profetas, e está em Mateus capítulo 7, o versículo 15. E o critério
não só para conhecer os falsos profetas como a si mesmo, é dado na parábola da árvore e os seus frutos. Está em Mateus capítulo 7, o versículo 20. Pelo fruto se conhece a árvore. Então Jesus conclui o Sermão do Monte com a parábola dos edificadores. Está em Mateus capítulo 7, o versículo 24 a 27. O que Jesus declara em síntese é isto: a vida é um campo de prova. As circunstâncias muitas vezes se assemelham a um temporal. Tão somente aqueles que alcançam o reino de Deus conseguem atravessar o portal da morte para o reino de Deus. Os demais se deixam levar pelo largo caminho da perdição. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.